Começa hoje em Kazan, na Rússia, a 16ª cúpula do BRICS, encontro que deve reunir 23 chefes de Estado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não viajou por causa do acidente doméstico sofrido no último sábado, mas deve participar do encontro por videoconferência. Quem traz os detalhes para a gente é o jornalista Marcelo Dias, direto de Brasília. Boa tarde, Marcelo. Um dos destaques dessa edição é que a cúpula do BRICS ele deve definir, o bloco, os critérios para países se associarem justamente ao bloco. Como é que vai ser feito isso? Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Isso mesmo, são tão esperados esses critérios para saber como é que os países podem participar aí do BRICS, hein? A grande questão também é que o Brasil não está indicando nenhum país aí para essas questões políticas, inclusive com guerras que estão acontecendo, né? A possibilidade de que o país aí fique neutro nessas questões de indicações. Inclusive a questão dos critérios que podem beneficiar também o Brasil e também com relação ao bloco dos parceiros. Para a gente entender mais como vai ficar essa composição, vamos conversar agora com Carlos Dias, que é especialista em economia e também política do Instituto Liberdade e Democracia aqui de Brasília. Carlos, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Nesse desenho dos BRICS agora, e como é que o Brasil vai ficar posicionado? Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo, pelo convite, uma satisfação estar aqui. Também cumprimento todos os seus ouvintes e a Priscila. Bom, a questão do critério é uma situação muito clara, porque o que de fato acontece? Há uma heterogeneidade entre os membros do BRICS, do ponto de vista da questão econômica e também do ambiente da estrutura política interna de cada país. Então, essa configuração desse grupo que está se expandindo, a tendência é, como o próprio norte que foi dado no último encontro e também na adesão de novos membros, foi exatamente essa questão de enfrentar as realidades de não multipolaridade. Então, o que acontece? A Rússia e a China, né, tentando dominar a parte da agenda do BRICS como um enfrentamento a questões, por exemplo, como o Conselho de Segurança Nacional, o Conselho de Segurança da ONU, para que faça com que sanções sejam examinadas de maneira melhor, facilitem, por exemplo, a questões do Irã. Então, isso fica um pouco complicado. E o Brasil entra num ambiente em que os critérios do ponto de vista da questão internacional, dos acordos que nós temos e até mesmo a questão do Conselho de Segurança da ONU, não convergem para os interesses nem da China, nem do Irã e muito menos de outros países que querem se aproximar desse bloco para fazer um contraponto, tá, à questão, por exemplo, do Ocidente. Eu acho que esse é um dos pontos difíceis de ter convergência e ainda adiciono outro, que deve ser pauta da nossa conversa, a questão de uma reestruturação econômica do sistema financeiro mundial, onde o BRICS tem essa pretensão de se tornar um ambiente próprio, né, de uma reestruturação do sistema econômico e financeiro. Ô Carlos, a gente sabe que o Brasil tem conseguido uma posição muito forte nas exportações com relação ao agronegócio brasileiro. É o que a gente mais vende melhor lá fora. Como que fica essas negociações diante do que vai ser discutido pelos critérios e como o Brasil pode reforçar mais o seu posicionamento dentro de tudo que está sendo colocado lá, né? Quando se fica nessa divisão Rússia, China, como é que o Brasil consegue pegar uma parte, uma fatia do bolo para os interesses que nós temos aqui? Marcelo, o Brasil, a demanda por alimentos ela é crescente. O grande problema que nós temos no Brasil são as barreiras internas que nós temos à produção. Por exemplo, o Código Florestal e a atividade xiita, vamos chamar assim, né, já que estamos falando de fundamentalismo religioso e pressões terroristas como no Irã, da área de meio ambiente, do IBAMA. Então, a questão nossa não é meramente uma capacidade de produção ou oferta, é a inibição dessa condição.
e as barreiras que se apresentam no campo da União Europeia, que está se construindo cada vez mais de forma sólida. Então, a demanda, por exemplo, para a China, ela é crescente. Agora, o Brasil precisa diversificar a sua condição de produção e trabalhar melhor os acordos internacionais. A questão do BRICS, voltando, a grande dificuldade que eu enxergo é que são relações, às vezes, antagônicas. Por exemplo, a China está caindo a sua economia. E, por outro lado, a Índia está atraindo as plataformas que antigamente estavam estruturadas e se ampliando na China, hoje estão migrando para a Índia. Então, não há internamente uma certa unidade ou uma condição de estrutura comum do bloco que possa fazer com que os interesses eventualmente comuns, do ponto de vista econômico, sejam, vamos dizer assim, aprofundados. O que se enxerga claramente é que é um grupo, notadamente com a pressão da China e com o apoio da Rússia e do Irã, tentando subverter uma ordem geopolítica. Então, nós estamos vendo que esse grupo pode gerar altas instabilidades do ponto de vista geopolítico e também dentro do sistema financeiro, porque qualquer mexida grave ou estabelecer uma certa multipolaridade no campo financeiro agora, no curto prazo, com todos os níveis de endividamento que os países estão tendo e as moedas se fragilizando, e você vendo a corrida ao ouro, que todos eles têm feito, a China tem feito, a Rússia tem feito, os Estados Unidos têm feito, a própria Índia também. Então, é uma questão aí muito complexa que não vai se resolver nesse encontro, mas que podem gerar sinais de alta instabilidade, inclusive do ponto de vista geopolítico. Nós estamos vendo a situação de Israel e Irã e estamos vendo também, com muito pouca atenção, as pressões ainda mais fortes da China sobre Taiwan. Certo, Carlos, quero agradecer muito sua participação aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Lembrando, Priscila, que nós temos também aqui a participação do secretário de Comércio e Relações Internacionais, Luiz Rua, que participa também desse evento e nós vamos estar acompanhando para saber como é que o agronegócio também estará inserido dentro desse contexto. É com você em São Paulo. Obrigada, Carlos. Obrigada, Marcelo, aí, pelo trabalho. Uma boa tarde para vocês.